Vamos começar agora a série de tutoriais que vai dar suporte para o nosso projeto. Na apresentação do projeto, eu mencionei a AWS como a plataforma cloud que nós iremos usar para colocar a aplicação em produção. Mas até chegar em produção, a gente vai ter um tempo de desenvolvimento. E também, como eu mencionei, a gente vai utilizar muita coisa local, mas, logicamente, já tentando visualizar, vislumbrar o destino final, que é a AWS. Eu mencionei também sobre armazenar os arquivos que a gente vai trazer do site do governo numa estrutura de armazenamento da Amazon chamado S3. E para a gente simular esse armazenamento localmente, existe hoje uma ferramenta que é muito utilizada chamada MinIO. Então nós vamos utilizar o MinIO como a nossa plataforma de storage local, que ela é completamente compatível com o S3 da Amazon. Então, esse tutorial em específico é o tutorial que a gente vai instalar, configurar e fazer um teste de uso do MinIO localmente. Já estamos aqui no ambiente do WSL, nós vamos baixar alguns pacotes. Então, eu normalmente, quando eu vou baixar um pacote de instalação, qualquer pacote novo, eu mudo para o diretório /tmp. Porque esse diretório é um diretório temporário. Então, esse arquivo é um arquivo temporário também. Então, a qualquer momento eu posso apagar e também no momento de shutdown do servidor, quando ele retorna, o TMP em geral é limpo. Aqui a gente está baixando o pacote de instalação do MinIO. Finalizado. Agora vamos tornar esse pacote executável. Agora vamos mover os pacotes do MinIO para o local onde normalmente nós colocamos os pacotes que são executados no dia a dia, que é no /usr /local/bin. Vamos agora criar um diretório onde os dados vão ficar armazenados. O MinIO ele trabalha com uma estrutura de storage, então a gente precisa definir um local onde a gente vai armazenar isso. Dados a serem armazenados, em geral, ficam no /var. Então vamos criar agora um diretório /var /minio /data. E é lá onde os arquivos vão ficar armazenados. Para que o MinIO possa ter direito de gravação nesse diretório, e nós vamos executar o MinIO, então vamos fazer a troca do owner desse diretório para o nosso usuário. No meu caso, o meu usuário no WSL é André. Então o comando é um change owner, André, -r recursivo, e o caminho que a gente quer fazer a troca do dono. Existem duas variáveis de ambiente que a gente tem que setar para o MinIO. É o MinIO root user e o MinIO root password. E para que isso fique de forma definitiva, é bom que a gente coloque no nosso arquivo de inicialização do WSL, lá no /rc. Então, vamos editar o /rc, vamos para o final do arquivo e colocar essas duas linhas. A gente grava e vamos reiniciar o arquivo, o /rc. Então aqui a gente coloca duas linhas de export. O export MinIO root user, que a gente vai colocar o usuário como sendo o admin, e o export MinIO root password, que a gente vai colocar como admin 123. Vamos salvar o arquivo. Agora vamos reinicializar rodando o /rc para que essas duas variáveis já estejam no ambiente. Vamos agora iniciar o servidor. Então o servidor ele aponta aqui quando você coloca minio server /var /minio /data, que foi o diretório que nós criamos, onde ele vai armazenar os dados, e a gente coloca -- console address, o 9001, que é para a gente poder acessar via a interface web a parte de administração do MinIO. Então vamos startar. Pronto, já está startado. Vamos abrir uma outra janela. Eu não startei como daemon, então ela vai ter que ficar com essa janela aberta e aí você encerra essa janela quando você precisar ou quando você acabar de trabalhar com ela. Então vamos abrir mais uma janela, uma outra janela nova aqui.
Eu tenho aqui alguns ambientes. Esse aqui é o Web Scraping. Aqui, então, eu vou continuar dando os comandos que eu preciso. Mas o servidor já está no ar, então a gente pode fazer o acesso pela interface web, por exemplo. Aqui a gente já está no browser. Vamos acessar a porta que foi definida no Start, que é a 9001. Essa é a console de administração do Min.io. Aqui o usuário e senha já estão preenchidos porque eu usei anteriormente e ele guardou. Mas basta a gente clicar no login e ele já entra no ambiente de administração. Aqui a licença você só reconhece. Pronto, você já está no ambiente de gerenciamento do Min.io. Então aqui a gente pode criar um bucket, por exemplo. Web Scraping AD. Pronto, já temos aqui o nosso bucket pronto para ser utilizado. Como é que eu testo para saber se isso está funcionando ou não está funcionando? Quando ele sobe nessa porta 9001 para fazer o acesso pela interface web, mas ele também abre uma porta, que é um endpoint para a gente fazer acesso via API ou qualquer outra forma, que aí é na porta 9000. Então, há formas de a gente fazer teste. Então, voltando aqui para o WSL, uma das formas de a gente fazer teste, e isso está no procedimento, é a gente utilizar o AWS CLI. Eu ainda não coloquei o tutorial de instalação, já está instalado na minha máquina, porque eu uso isso corriqueiramente no meu dia a dia, mas isso vai ter um tutorial de instalação. Mas agora a gente vai usar só para fazer o teste para ver se está válido, se funciona. Então, para isso, primeiro a gente vai configurar o AWS CLI para acessar esse ambiente local. Então, qual seria o comando? AWS configure. Esse é o mesmo comando se eu fosse configurar uma conexão para o ambiente da AWS. Só que aqui a gente vai fazer uma profile local, uma profile S3 local. Então, vamos configurar. E aqui a gente vai colocar o usuário e senha que a gente informou. Então, admin e admin 123. A região SA, South America, East 1. Pronto, está configurado. Como é que eu faço o acesso? Existe com a AWS CLI, existem comandos que a gente faz acesso ao S3. Então, por exemplo, eu posso dar um S3 ls. Então, ele vai me listar o que tem no bucket padrão que a gente está fazendo acesso. Qual é o comando para isso? Então, aqui, AWS, a gente indica a URL do endpoint, que no caso é localhost, agora com a porta 9000, -- profile e a profile que a gente fez a configuração. E aí o comando S3ls. Como a gente já havia criado um bucket, ele lista o bucket. Se eu quisesse ver os arquivos, eu teria como fazer isso, listar os arquivos que já estão no bucket. Então pronto, nosso ambiente agora já está configurado para que a gente possa localmente fazer o uso do S3. Então isso vai ser muito útil para a gente. Era isso. Agora nosso ambiente já está configurado para a gente ter um acesso compatível com o S3, só que localmente. Assim a gente não vai precisar criar logo uma conta na Amazon e ficar pagando enquanto a gente está fazendo o desenvolvimento. Então a gente vai fazer todo o desenvolvimento local o mais compatível possível para quando a gente for para a AWS a gente não ter muita dor de cabeça e muito problema de configuração. É o que a gente tinha para falar por enquanto. Até o próximo tutorial.